Pronto. Então, pessoal, na última formação a gente trouxe o meu colega e amigo Elton para falar sobre o processo de ensino finlandês, né, e a tropicalização dele, né, a ideia de trazer para as nossas escolas, para a nossa realidade aqui do Brasil, uma educação que é falada no mundo inteiro. E no meio da formação, ele, numa resposta, vislumbrou e colocou a possibilidade da gente trazer uma formação sobre metodologias ativas, né? E aí demoramos um pouco para poder retornar, mas eu acredito que é bom ter um tempo, né? Estou pensando em fazer uma vez por mês, até para a escola também ter as suas formações, a gente ter as nossas e não gerar conflitos. Então, hoje a gente está trazendo a convite de novo o professor Elton, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu acredito que a maioria estava aqui na formação anterior, mas como eu sei que tem pessoas que não estavam, Elton, antes de começar, se puder fazer aquela breve apresentação. Tá, beleza. Ela está durante a apresentação ali. Fechado. Tá, tranquilo, então. Tranquilo. Então, fechou, é nóis. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado novamente. E antes de passar a palavra para ele, eu vou fazer um sorteio no final, somente com aqueles que estiveram ou que avisaram que ia sair, tá, gente? Porque tem gente que entra e sai, né, vida? Fazendo igual meus alunos. Quem vai ganhar sou eu. Beleza. E o sorteio dessa vez é do livro do Edu Lira, que eu mesmo até hoje não li, não tenho, tô querendo comprar para mim, mas vou comprar para você. Um projeto de anos que vai comprar para você, que chama Da Favela para o Mundo, tá? Então, quem vai chegar na sua casa aí, depois a gente combina a foto. Então, só para avisar que no finalzinho vai ter sorteio, assim que terminar, não saiam para a gente fazer o sorteio. Vai lá, meu amigo. Beleza, então vamos começar. Primeiramente, boa tarde a todos. Novamente é um prazer estar com vocês, falando de um tema que eu gosto pra caramba. Eu tenho o maior prazer em poder compartilhar essas experiências, falar um pouco do que eu já vivi, do que foi bem sucedido, do que a gente já fez não só em termos de instituição, mas também com outras instituições. A gente já fez parcerias assim com escolas públicas aqui da região, da rede municipal, da rede estadual. A gente já fez parcerias para essa capacitação com escolas particulares, com instituições de ensino superior. Então, a gente já viveu alguns momentos interessantes sobre essa capacitação. Então, é bem bacana aí. A gente vai compartilhar um pouco disso aqui hoje. Tá? Eu vou me apresentar com mais calma na hora que abrir a tela aqui. Peraí. Que aí eu falo um pouquinho da minha pessoa, digamos assim. Vocês estão vendo já a minha tela, a apresentação? Aquela perguntinha clássica nossa do... Vamos sim, meu irmão. Beleza. Sim. Alexandre, eu queria te pedir aos colegas que durante a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode levantar a mão e falar, abre o áudio e fala, porque eu não vou estar olhando o chat, ou coloquem no chat e eu peço que o Alexandre, por favor, faça a leitura aí pra gente. Não precisa esperar até o final, de repente é uma dúvida bem emergente, pode colocar aí que a gente responde, tá ok? Então, hoje a gente vai falar de metodologias ativas, as competências para o futuro e o principal, como fazer, né? Uma coisa que me incomodava muito como professor era viver muitas capacitações das pessoas falando, isso é importante, isso é importante, isso é importante, mas ninguém fala, tá, e aí, como que faz, né? Então, isso foi uma coisa que eu busquei colocar aqui agora nas minhas capacitações, que isso é importante, agora, como fazer? Como que a gente busca esses resultados? Isso que é importante para a gente, tá? Primeiramente, o que nós viemos fazer aqui, né? A gente vai falar quais são as competências atuais para o mercado, né, ou para a vida, eu gosto de colocar bem isso, que a gente está vivendo hoje, ainda mais nesse cenário pós-pandemia, digamos assim, a necessidade que os nossos estudantes, os nossos profissionais tenham algumas competências, além das competências puramente técnicas, né? E, Elton, mas o que isso tem a ver com a metodologia ativa? Porque as metodologias ativas desenvolvem essas competências, isso é muito importante, né? E aí a gente vai falar de como aplicar essas metodologias e quais as ferramentas que a gente vai utilizar para avaliação dessas metodologias aplicadas, tá ok?
Depois falar um pouco sobre mim, né, quem eu sou. Eu sou professor do IFRJ desde agosto de 2008, né? Estou aqui em Volta Redonda desde essa época como professor. Eu sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Católica de Petrópolis, especialista em engenharia mecânica. Sou mestre em engenharia mecânica pela PUC-Rio. Estou fazendo meu doutorado em robótica lá no ITA. Mas o que me fez apaixonar por essa área, que abriu a minha cabeça, foi a minha especialização em ensino vocacional na Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, lá na Finlândia. Né? Então, eu tive a oportunidade de entender melhor o processo de ensino-aprendizagem, que vocês podem ver pela minha formação. Era uma formação muito dura, eu não tive uma formação pedagógica até o momento dessa especialização, e pude repensar várias coisas e mudar muito as minhas formas de ministrar aula, e vocês vão entender ao longo do curso aqui, desse bate-papo, como é que isso impactou para os alunos, né? Eu gostaria que vocês rapidamente entrassem no link, eu vou colocar o link no chat, deixa eu só parar o compartilhamento aqui, que ali na apresentação está errado. 856, está faltando já que a gente está online, todo mundo está conectado, fica até um pouco mais fácil. Entrem, por favor, nesse link que eu enviei para vocês, pulev.com/Elton Sereno 858, vocês vão poder visualizar essa tela aqui, ela vai estar aparecendo para vocês, né? Então, eu queria que vocês, por favor, respondessem essa pergunta. A primeira pergunta que ele vai fazer, se você quer colocar um apelido, não é necessário, não é obrigatório, tá? Mas seria interessante se vocês pudessem colocar. E logo depois a gente vai aparecer as perguntas para vocês. A primeira pergunta é essa, eu que vou coordenar, né? Se vocês já ouviram falar das habilidades para o século XXI, né? Então, a maioria das pessoas não ouviu falar, tá? Eu vou esperar mais um pouquinho aí, ver se alguém responde. Sim, a gente vai falar um pouco disso e como que isso é importante, tá? Vamos para a próxima pergunta. Ele vai carregar aí no dispositivo de vocês. Vocês sabem o que são as soft skills, né? As habilidades são as habilidades não técnicas, digamos assim, né? Então a gente vai também falar um pouco disso, tá? É bacana a gente estar com um público aí que está descobrindo essas habilidades aí agora. Eu gosto. Vamos ver se vou partir para a próxima pergunta também. Eu estou querendo ser um pouco mais rápido aqui, só para a gente entrar efetivamente na parte do nosso bate-papo, mas isso aqui é só para a gente ter um panorama, né? Você sabe o que são metodologias ativas? Aí tá aí uma pergunta bem importante, muita gente, até agora todos que responderam, 75% já ouviu falar em metodologias ativas. Observa que este sistema, esse pool everywhere, ele é bem dinâmico, né? Então, conforme as pessoas vão respondendo, ela vai alterando ali, vocês podem observar isso. Tá, deixa eu passar. Você aplica as metodologias ativas? São duas perguntas bem interessantes, né? Porque uma é se você conhece e a outra é se você aplica. São coisas completamente distintas. Eu estou tentando entrar aqui para responder também. Muito bom, já tem uma galera aí que aplica. Isso é interessante. Mas muita gente ainda não aplica essas metodologias. Vamos seguir com a próxima pergunta. Como todo mundo disse que não conhece as soft skills, eu vou pular essa daqui também. E a nossa última pergunta descreva as metodologias ativas que vocês não coloquem ali no quadrinho as metodologias ativas que vocês conhecem, para a gente poder... Vai aparecer em formato de nuvem de palavras.
Deixa eu esperar mais um pouquinho para o pessoal colocar. Sala de aula invertida. Muito bom, muito bom. Essa é uma bem interessante. A gente vai falar sobre ela. Aí, 6 chapéus, alguém colocou. Ensino híbrido. Então, observe que conforme vocês vão colocando as palavras, essa nuvem de palavras vai se formando, né? E as palavras vão se destacando conforme maior incidência, né? É um programinha bem interessante. Então, só colocando aqui para vocês também conhecerem. Então, agora, vamos partir para o nosso bate-papo, né? Vamos falar um pouquinho tanto dessas metodologias, tanto do que são essas habilidades aí que são importantes. Tá? Então, vamos lá. O que são as competências para o século XXI? Né? Agora a gente vai começar a entender e eu vou fazer esse link com as metodologias ativas. Segundo Vilas Boas, em 2011, ele descreve que a nossa geração, né, a geração da década passada, era não mais a Homo sapiens, né, mas sim a Homo sapiens. É uma geração que desconhece a ausência de tecnologia. A maioria de nós é de uma geração que viveu sem internet. As gerações atuais é uma geração que sempre teve internet. Em alguns casos mais novos, sempre teve banda larga. Não sabe nem o que é uma internet de escada, onde você só podia usar fins de semana ou de madrugada, né? E essa geração, esse novo ser humano, esse Homo sapiens, é aquele que aprende brincando. O aprendizado já não é mais o mesmo como era na geração anterior, nas décadas. Então, ele tem uma diferença de aprendizagem comparado com as gerações anteriores, né? É uma geração multitarefa, onde está ouvindo música, fazendo dever, falando ao telefone e ainda jogando via Facebook, via Instagram, né? E com uma quantidade de informação ao seu redor muito grande, ele consegue fazer todas as atividades de forma paralela. É uma geração muito multitarefa, tá? Então, essa geração que hoje está na nossa sala de aula, que a gente tem que entender que vai ser os nossos alunos, né? O que são soft skills e hard skills, né? É um conceito que muita gente tem falado ultimamente, está na moda, entre aspas, esses conceitos, mas são as habilidades que a gente consegue ensinar, daquelas habilidades de relação interpessoal, são as habilidades que a gente não aprende diretamente em sala de aula. Você não tem uma aula sobre liderança. Você pode ter atividades que vão lhe fazer desenvolver liderança, né? Em contrapartida, se você consegue entrar num ambiente e fazer uma aula de mandarim, aula de inglês, aula de espanhol. Então, todas essas habilidades, que são habilidades técnicas, são chamadas as hard skills, né? E isso todo mundo tem capacidade de aprender, cada um no seu tempo, óbvio. Mas as soft skills, as habilidades de relacionamento, as habilidades interpessoais, as habilidades de convivência, elas não são tão facilmente desenvolvidas. A gente precisa ter metodologias para desenvolver essas habilidades, certo? Entre elas, a gente tem a parte de comunicação, flexibilidade, adaptabilidade, trabalho em equipe, liderança, né? Tá, Elton, mas por que você está falando isso? Por que isso é tão importante? Né? Em 2019, o LinkedIn, que é uma grande rede social muita gente usa o LinkedIn para emprego, mas é uma rede social profissional. Ali você não fica postando, hoje eu fui com meu namorado comer japonês e tomar vinho para comemorar. O LinkedIn, ele tem foco nas suas atividades profissionais, no que você está fazendo de desenvolvimento profissional. E ele elencou as 5 habilidades que as companhias no mundo inteiro, e ali a gente não está falando só de empresas de tecnologia,
querem dos seus funcionários, né? Entre elas, criatividade, a primeira delas, persuasão, colaboração, adaptabilidade e gestão de tempo. Então, observa como essas habilidades, que hoje nós tivemos que desenvolvê-las ou aprimorá-las de uma forma muito rápida, atendendo à necessidade de pandemia, digamos assim, essas habilidades, elas já estão como necessárias para a população, para o mundo do trabalho, digamos assim, né? O Fórum Econômico Mundial, ele elencou para o ano de 2020, né, por conta dessa questão toda da pandemia, ainda não saiu alguns relatórios do Fórum Econômico Mundial, né, mas ele tinha colocado quais são as 10 habilidades que todas as pessoas devem ter para entrar, para poder trabalhar, para poder estar no mercado de trabalho, estar no mundo econômico, né? Então, em 2015, eu tinha essa série de habilidades, em 2020, essas habilidades já mudaram. E, entre elas, assim, as 3 primeiras, para mim, chamam bastante atenção, que estão resolução de problemas complexos, né? Então, está aqui como um ponto importante, pensamento crítico e criatividade, né? E aí eu gosto muito quando eu falo sobre criatividade, eu tenho momentos que eu faço um bate-papo só sobre criatividade, que eu gosto muito de um vídeo do TEDx do Murilo Gun, de Fortaleza, que ele fez um TEDx em Fortaleza, que ele fala que escolas matam a criatividade. É muito interessante isso. E quando a gente fala em resolução de problemas complexos, a gente não está falando de resolução de problemas matemáticos, né? Não é aquele aluno que ele é capaz de resolver equações mirabolantes envolvendo integral, derivada, não é isso. Mas ele consegue entender um problema, consegue ter uma linha lógica de raciocínio para a resolução desse problema, por mais complexo que ele seja, né? Então, essas são as habilidades que esperava das pessoas para 2020. A gente está em 2021. E aí eu pergunto, as atividades escolares, elas são feitas pensando em trabalhar essas habilidades, tanto dos nossos estudantes, tanto dos nossos professores? Habilidades como gestão de pessoas, inteligência emocional, tomada de decisão, negociação, né? A questão de inteligência emocional, que hoje, até por conta desse cenário que a gente está vivendo, é muito complicada. As pessoas estão tendo que desenvolver isso de uma forma muito rápida, né? E isso já estava sendo apontado como uma habilidade necessária para as pessoas lá, muito antes da gente pensar em falar em SARS-CoV-2, né? Então, observa que essas habilidades a gente tem que começar a desenvolver para os nossos estudantes. Isso a gente tem que começar a pensar, desenvolver, para que eles possam, lá na frente, independente do que forem fazer, estarem aptos a poder encarar o mundo. E onde que entram as metodologias ativas e por que eu estou falando disso tudo? Bem, as metodologias ativas, ela é uma ruptura do conceito atual de sala de aula, né? O conceito de sala de aula, que é aquele conceito do século passado, né, onde o professor está lá na frente, ele transmite o conhecimento, o aluno tem que ficar em silêncio, num determinado momento, se o professor autorizar e quiser, ele questiona, e aí o aluno pode falar, ele está liberado para falar. Então, essa postura toda é uma postura que suprime uma série de habilidades do aluno, né? Quando a metodologia ativa passa a tomar frente ao cenário, o aluno é o centro da atenção, é o centro do processo. E aí, as atividades que vão ser desenvolvidas pelo professor ou pelos professores visam que o aluno, junto com esses professores, orientado por esses professores, possa desenvolver o seu saber, tá? Isso é uma ruptura muito grande. Primeiro, que eu falo que muitos de nós professores sofremos da síndrome de Gabriela, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, eu costumo falar que a síndrome de Gabriela é aquela coisa, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Então, eu sempre dei aula desse jeito, ok, mas nós temos que promover mudanças na nossa forma de dar aula. A forma como eu estudei no final da década de 90, com os recursos que eu tinha no final da década de 90, eu fazia trabalho em máquina de escrever, hoje já não podem ser mais empregadas, ou não deveriam ser mais empregadas,
friamente, numa turma em 2021, onde você tem uma série de recursos, não só tecnológicos, mas até de acesso ao conhecimento. Eu lembro que na época que eu entrei no meu ensino médio, eu fiz um curso técnico, eu precisava dos livros do Telecurso 2000, porque eles eram utilizados na escola. E eu tinha que ir até a livraria, só tinha uma livraria na minha cidade, eu moro em Volta Redonda, no interior do estado, a 120 quilômetros da capital, só tinha uma livraria que fazia encomenda toda semana, então você tinha que ir lá, pagar pelo seu livro, esperar na semana seguinte chegar o seu livro do Telecurso. O professor, às vezes, perdia mais tempo na aula achando o ponto da fita VHS, onde é que estava aquela aula, do que propriamente com a aula. Né? Hoje em dia, você vai no YouTube e você encontra 30, 40 vídeos sobre qualquer tema, você baixa N PDFs sobre qualquer tema, e você consegue ter esse volume de informação ali. E aí eu pergunto nesse momento... Inclusive do Telecurso 2000. Inclusive do Telecurso 2000, que agora é do domínio público. Agora já pode usar tranquilamente, já está em domínio público. E aí eu pergunto assim, nós professores ainda somos o centro da atenção ali da sala de aula? A resposta é simples, não. Eu costumo falar com meus colegas, como eu ministro mais disciplinas técnicas, assim, falo, você não se sente incomodado de, na véspera da sua prova, ou do seu teste, ou da sua aula, o seu aluno está sentado na escada vendo no YouTube uma aula de um professor que ele não conhece sobre aquele tema que você deveria ter ensinado para ele? Não te incomoda isso? Porque se fosse na minha aula, eu ia ficar frustrado. Porque esse papel de tirar a dúvida do aluno é meu, não é do YouTube. Se ele aprende mais no YouTube do que comigo, então tem alguma coisa errada. É isso que a gente tem que quebrar essa carapaça de eu sou o detentor do conhecimento. E, pô, o seu aluno não está conseguindo, então, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Por que o aluno não está conseguindo? E aí a gente já começa a pensar nas metodologias ativas, né? Então, a primeira coisa quando a gente fala em metodologia ativa é rever o papel do professor. Isso tem a participação do professor, tem a participação do aluno, tem a participação da escola, tem a participação da família, porque eu já, por exemplo, trabalhei vou dar esse exemplo aqui mais à frente, com sala de aula invertida, então eu passava vídeo para os alunos, para chegar em sala tirando dúvidas e trabalhando outras coisas, e eu tive reclamação de pai que o professor só passava vídeo. Então, eu tive que, junto com a minha coordenação pedagógica, explicar para o pai que era uma metodologia nova, até o pai, porque o pai também está, entre aspas, educado naquela metodologia onde o professor tem que ficar lá dando aula, né? Eu ouvi, por exemplo, absurdos durante esse período de pandemia, que tem escola que obriga o professor a ficar de 7 da manhã às meio-dia com os alunos online, simplesmente para cumprir horário, né? Na verdade, o que o pai quer é que um aluno fique sentado na frente do computador e não perturbe durante aquelas horas que ele deveria estar na escola, não perturbando. Então, quando a gente fala em metodologia ativa, tem muito mais questões que tem que ser consideradas. Aí tem professor que fala assim, mas é fácil falar, porque você tem espaço, você consegue... Não, a gente já aplicou metodologias ativas aqui em escolas municipais, cidades vizinhas aqui, próximos, que a gente está muito próximo da divisa com Minas Gerais, né, onde a gente conseguiu aplicar metodologias ativas, trazendo a comunidade para dentro da escola, sem recursos, sem internet, sem nada, mas com a vontade dos professores de fazer, né. Então, esse somatório de informações, de vontades, contribuem para que a gente possa fazer essa mudança, que tem que começar com a gente, tá? Aqui tem algumas linhas de metodologias ativas, né? A gente pode trabalhar com aprendizagem baseada em P's, aí a gente pode falar de problemas, de projetos, de fenômenos, em paixão, que é um novo ramo que está surgindo, digamos assim, na aprendizagem baseada em P's, né? Eu costumo falar que essa é o que a gente tem que mais explorar dos nossos alunos. Quando nós estamos apaixonados, seja por uma pessoa, seja por uma coisa, a gente não mede esforços para buscar aquela paixão, né? Pô, me apaixonei por violão, você fica horas e horas tocando. Me apaixonei por uma pessoa, você pega uma estrada, fica 4 horas no ônibus, desce no ônibus, dorme na rodoviária para poder encontrar a pessoa.
Então, se a gente consegue identificar nos nossos alunos o que ele gosta, eu posso fazer isso com a minha ferramenta didática. Então, o aluno gosta de música, cara, eu vou te mostrar que a beleza matemática que existe por trás da música, né, mostrar para ele quanto de matemática existe, quanto de física existe. Os professores de português e literatura podem trabalhar uma série de atividades literárias e linguísticas utilizando simplesmente música. Então, a partir do momento que a gente descobre a questão da paixão do aluno, eu gosto muito de futebol, só quero saber de futebol. Beleza, então vamos falar da história do futebol, como é que foi o surgimento, por que as primeiras bolas eram de couro de animal e essas agora são... E você começa a evoluir e explorar todas as áreas do conhecimento a partir da paixão daquele aluno. E ele vai fazer aquilo com gosto, porque é a paixão dele. Então, essa é a aprendizagem que a gente tem que mais buscar. Dá trabalho, porque envolve você conhecer o aluno, envolve você estar no dia a dia com ele para poder identificar isso. Tem uma nova metodologia que é Challenge Based Learning, né? CBL, que é aprendizado baseado no desafio, né? Eu costumo falar com o pessoal, as pessoas que brincam de questões motivacionais, eu falo, o que é mais motivacional para uma pessoa? Você chegar para ela e falar assim, vai lá, você consegue, você vai conseguir, ou você chegar para ela e falar assim, eu duvido que você faça. Quando você desafia a pessoa, esse eu duvido que você faça, ele tem muito mais força do que um estádio inteiro gritando, vai, 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 vai. Então, quando você desafia, quando você consegue criar essa relação, você consegue ter um aprendizado muito grande. E a pessoa vai fazendo aquilo até sem perceber, né? A sala de aula invertida, como alguns colegas ali falaram, que é onde você vai colocar os seus alunos para previamente trazer aquele conteúdo, e aí você vai chegar em sala e só retrabalhar, refinar aquele conteúdo. Você não vai pegar mais aquela matéria, aquele conteúdo e vir do início, você já vai ter um ponto de partida o qual você vai simplesmente refinar com seus alunos. Então, isso é muito, muito bom. Dá para ser utilizado. E agora, como a gente está trabalhando em sistemas híbridos ou totalmente online, cada instituição está de um jeito, é o que mais nós usamos, né? Você disponibilizava vídeos para o aluno no YouTube, seja você gravando ou vídeos prontos, e aí no momento síncrono você tira dúvidas com o aluno. Isso é 100% sala de aula invertida. O que mudaria para um método presencial é que o momento síncrono seria nossa aula, em sala. Mas sala de aula invertida foi o que mais aconteceu durante esse período de pandemia, né? O brainstorming é muito utilizado por empresas, mas a gente também utiliza para a parte de ensino, que é a tempestade de ideias, deixa falar, vai surgindo, deixa as coisas criarem na cabeça e, pô, são essas ideias, e aí a gente consegue equalizar depois todas essas ideias de uma forma bem interessante, né? 5W2H é uma metodologia que muita gente usava para gestão de projetos, de problemas, né? Onde você faz 5 perguntas que iniciam com W e depois 2 com H, né? Quem, quando, como, por quê, quanto custa e quanto tempo demora, que são os 2 Hs, né? Então, você adaptar isso para estudo também é muito interessante, e eu não estou falando só de disciplinas da área técnica, a gente usa muito essa metodologia. O brainwriting, né, que é um brainstorm mais escrito, bem seguindo essa linha. A técnica dos 6 chapéus, essa técnica é bem interessante, é uma técnica de debate, que ela foi utilizada por alunos do 6º ano do ensino fundamental aqui na disciplina de ciências, que foi um sucesso. Eu pude acompanhar a professora à época fazendo, e ela conseguiu envolver outros professores nessa disciplina, trabalhando com a interdisciplinaridade nessa atividade. Trabalhou com a professora de português para preparar os alunos para o debate, trabalhou com a professora de artes para poder desenvolver efetivamente os chapéus. Foi bem bacana essa possibilidade de integração dessa metodologia. A gente vai falar dela um pouquinho mais para frente, né? Trabalhava de instrução por pares, que nada mais é do que os alunos já fazem, que são os grupos de estudo, né? Às vezes o aluno se sente mais à vontade de perguntar para um colega do que para o professor, então você usa aqueles alunos que se destacam para poder aprender a ensinar aos demais colegas, e como nós, professores, sabemos melhor do que ninguém
quem ensina aprende duas vezes, né? Então isso é bem interessante. Debate de dilemas morais, é bem parecido com a técnica dos 6 chapéus, mas aqui a gente entra um pouco mais nas discussões de filosofia, de sociologia, porque aí já são dilemas mais pontuais, né? Trabalhar com painel integrado, com Learning Café, com Fishbowl, uma série de outras atividades. Eu estou enviando para o Tuller depois, juntamente com essa apresentação em PDF, um livro que eu tive o prazer de participar de 2 capítulos deles, onde cada capítulo ele fala sobre uma metodologia ativa e exemplifica. Ele te diz como utilizar um estudo de casos de várias metodologias ativas. Esse livro foi escrito e ele é de divulgação gratuita por uma faculdade particular aqui de Volta Redonda, e eu tive o prazer de participar de 2 capítulos desse livro. É muito, muito interessante. Só para a gente entender um pouquinho algumas técnicas, né? Essa dos 6 chapéus, por exemplo, você divide a turma ou o grupo em 6, né? Cada turma com um chapéu com uma cor diferente, e cada chapéu tem uma correspondência a um aspecto do que está sendo debatido, né? Então, o chapéu branco é o chapéu responsável pelos fatos, por estatísticas, por pesquisas. Por exemplo, vamos pensar na questão de Brumadinho, né? Que foi uma das aplicações dessa técnica dos 6 chapéus nessa escola. Eles tiveram várias, mas essa foi uma delas. Então, o grupo branco é o grupo responsável por trazer dados técnicos, fatos, informações embasadas, estatísticas sobre o ocorrido, que ali no caso foi o desastre da barragem de Brumadinho. O chapéu vermelho, ele tem que trabalhar com as questões da emoção, dos sentimentos, né? Então, ele trouxe muita questão da população, como que aquilo impactou, os impactos sociais e psicológicos, aquele sentimento, foi muito, muito, muito legal, né? O chapéu preto é o que faz a crítica ao ocorrido, ele vai ver os pontos negativos daquilo, por que aquilo aconteceu. Em contrapartida, do chapéu amarelo traz os pontos positivos, os pontos do otimismo. Poxa, aconteceu aquilo, tem como a gente tirar algo de bom? Tem, a quantidade de barragem que já foi fechada depois daquilo, que evitou mais desastres. Então, a gente começar a pensar. O chapéu verde é o chapéu da criatividade. Tá, tem esse fato aqui, mas como que eu soluciono isso? Como que isso poderia ser feito de forma diferente? Como que a gente vai dar uma solução para isso? E o chapéu azul faz a gestão de todo o processo e toma a decisão com base naquilo que está sendo discutido e colocado ali em debate, né? O que é interessante dessa técnica? A gente confrontar os alunos com os chapéus. Então, se você pega uma pessoa que é extremamente crítica, né, lembra daquele personagem, ó vida, ó céu, ó azar? Coloca ele no grupo amarelo. Ele vai ser obrigado a passar a ver as coisas com outros olhos, ele vai ter que, pela natureza do trabalho que ele está fazendo, ele vai ter que olhar o ponto positivo. E aí você começa a desenvolver habilidades desses alunos, né? Então, observa que se eu utilizo uma técnica dessa, eu estou trabalhando uma série de habilidades de negociação, porque eu estou trabalhando em grupo, eu estou trabalhando, usando o trabalho em equipe, eu aprendo a gerir tempo, porque a gente vai ter tempo para fazer cada uma dessas atividades, né? Até a questão da fala mesmo, porque o aluno vai ter que se posicionar em algum momento do debate e tudo, então você consegue trabalhar uma série de habilidades com esses alunos, né, utilizando essa simples técnica. A sala de aula invertida, eu gosto muito dessa imagem, né, que eu falo assim, você está fazendo isso errado, ela não é desse jeito, mas eu achei muito fantástica essa imagem, adorei o professor que fez, ficaria feliz em tentar fazer com meus alunos, né. A sala de aula invertida, você normalmente tem o professor como centro da atenção, e aqui, na verdade, ele é um simples mediador. Ele faz parte do processo de ensino-aprendizagem como um maestro que conduz a orquestra, né? Eu gosto muito de fazer esse exemplo. Qual que é a diferença de uma sala de aula tradicional para uma sala de aula invertida? A sala de aula tradicional é um show, onde você tem um artista principal lá e você tem toda a banda trabalhando para o artista, né? E o sucesso é ele. A sala de aula invertida é uma orquestra, onde você tem um maestro auxiliando no sucesso da orquestra. Ele vai regendo, ele vai coordenando, mas o sucesso é o todo, não é ele. Isso é muito bacana.
Eu gosto sempre de fazer essa reflexão, né? E como é que funciona a sala de aula invertida, né? Então, você prepara o conteúdo, compartilha com os alunos, né? Observa que isso aqui é o que eu estou mostrando na tela aqui, como se vocês estivessem vendo, falando da tela, é ótimo, né? Isso aqui que vocês estão vendo é o nosso dia a dia em tempos de pandemia, né? Então, eu preparo o conteúdo, eu compartilho com os meus alunos, seja via plataforma, via meios físicos, não importa como. Os alunos acessam esse conteúdo previamente, leem, veem um vídeo, estudam, e aí durante a aula, seja ela presencial ou não, você esclarece as dúvidas, você realiza atividades práticas, e você pode, ou durante a aula ou após a aula, fazer uma avaliação. Não entenda a avaliação como prova, por favor, pode ser uma avaliação vendo o nível de pergunta dos alunos, vendo o nível de participação. Você pode optar por revisar este conteúdo ou já pular para o tópico seguinte, porque você entendeu que aquele conceito, aquele conhecimento, aquela habilidade já foi bem trabalhada com esses alunos, né? Então, assim que funciona a sala de aula invertida de forma prática. Quando a gente fala das ABPs, né, e da CBL, a gente está falando de aprendizado baseado em projetos, em problemas, em fenômenos. É curioso que a linha agora voltada para a questão da criatividade, né, da exploração, fala muito da aprendizado baseado em fenômenos, e aqui eu peço licença para colocar o fenômenos com PH, né? Porque a descoberta científica, principalmente nos séculos passados, ela foi feita baseada em fenômenos, em observação de fenômenos, né? Via um fenômeno acontecer, poxa, por que isso está acontecendo? Né? Eu vi recentemente o filme da Marie Curie, Radioatividade, se eu não me engano, né? Onde conta a história dela, da descoberta da radiação, né? Baseado simplesmente em fenômeno, né? Newton descobriu a gravidade, fez toda a parte matemática para poder explicar a gravidade, baseado na observação do fenômeno da maçã cair. Então, Arquimedes também, no fenômeno da banheira. Então, você tem uma série de fenômenos que despertavam a curiosidade. Tá, por que isso acontece? É muito mais interessante você fazer uma experiência ou mostrar algo para os alunos e depois tentar entender do que falar assim, gente, se nós misturarmos bicarbonato com vinagre, vai fazer espuma, se eu jogar um Mentos na Coca-Cola, vai fazer um vulcão. Tá. A gente não pode fazer o contrário, mostrar, vamos juntar para ver o que acontece, e deu isso. Pô, agora a gente vai começar a entender por que isso acontece, né? E o ganho de aprendizagem vai ser mais interessante, né? Aprendizado baseado em paixão, eu já falei, baseado em desafios também, né? E eu gosto muito e trabalho bastante com projetos. Dentro da área técnica é muito fácil a gente pensar e entender o que é aprendizado baseado em projetos. Mas às vezes o projeto é uma coisa muito simples. Por exemplo, essa escola que fica na divisa aqui de Minas com o Rio, estado do Rio, que nós fizemos, o projeto que os alunos fizeram foi uma horta comunitária. Eles pegaram um espaço dentro da escola, era uma escola numa zona mais rural, então tinha um espaço grande. Os alunos criaram um projeto que era fazer uma horta comunitária. Essa horta atenderia parcialmente a escola e também atenderia a população local. A população local poderia usufruir também do que eles estavam fazendo. Olha que interessante, eles aprenderam uma série de coisas, a gente está falando de um aluno de ensino fundamental 2, né, que é do sétimo, a galera do sexto ano, sétimo, oitavo, nono ano. Vocês entenderam qual que é, né, aquela galera antes do ensino médio. Então, eles viram a questão de ciências, viram a questão de, por exemplo, de português, porque eles fizeram cartazes, eles fizeram cartilhas orientativas, porque a população no começo ela só consumia aquilo que estava sendo plantado e depois ela passou a produzir também. Então, uma série de coisas foram desenvolvidas, os alunos mesmos desenvolveram a questão de organização, de como que funcionava, quem que molhava a horta tal dia, como é que funcionaria final de semana, porque não ia ter ninguém na escola, né? Férias, como é que funcionava. Houve essa organização, envolveu a comunidade, porque muitos dos que participaram ali eram pais, avós, tios dos próprios alunos, e em muitos casos eles nem estavam no projeto, mas os pais participaram
doido para o aluno no ano seguinte estar naquela turma para poder fazer parte do projeto. Então, foi muito bacana. É um projeto onde o recurso alocado foi muito pequeno, né, porque eles já tinham um espaço lá e a gente conseguiu as músicas com parceria com a comunidade local, e um projeto que fluiu e foi maravilhosamente bem, e parou, obviamente, só por conta da pandemia, né, mas teve uma interação social muito grande, e foi um projeto que teve um impacto muito grande para os alunos e teve um impacto muito grande para a sociedade em torno. A sociedade passou a enxergar a escola. E o mais interessante é que muita gente fala em projeto, eu tenho que construir alguma coisa. Não, existem N tipos de projetos, né? Então, a gente começa a entender como que faz esse tipo de coisa. E é bem bacana, porque essas ações impactam muito mais positivo nos alunos do que a gente imagina, tá? Aí vem uma pergunta que era sempre a minha dúvida, né? Como eu falei, vocês puderam ver lá no início, a minha formação foi muito dura, né? Muito dura no sentido na área de engenharia, né? Então, eu só conhecia um método de avaliar, ou relatório de atividade prática, ou prova, não conhecia outras coisas, né? Mas quando a gente fala em metodologias ativas, sempre vinha a pergunta, tá, estão falando que eu tenho que fazer isso, mas como é que eu faço a prova em cima disso? Porque o professor entende a avaliação só como prova, e não é. A avaliação ela é muito mais genérica, ela é muito mais global do que simplesmente uma prova, né? E como que a gente aplica isso? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer avaliações? Existem N formas de avaliar. E aqui estão algumas que eu utilizo. Por exemplo, o diário de bordo. Se eu estou fazendo um trabalho de projeto, um trabalho de um bimestre, um semestre, um ano com os alunos, eu cobro deles um diário de bordo, né? Eu costumo brincar com eles, eu falo assim, gente, não é aquele assim, querido diário, hoje meu crush olhou para mim durante a aula. Não, não é isso. Mas é um diário semanal, onde você descreve as atividades que você fez. E o mais importante desse diário é você dar o feedback para o aluno. E dar em tempo hábil, não é você chegar no final do ano e ler 30 diários. Não. Eu, entre aspas, perdia 1, 2 horas por semana lendo o diário dos meus 60 alunos. 60, 36, 72 alunos. Por quê? Porque eu dava esse feedback para eles em uma semana. É interessante porque eu lia no diário o aluno falando assim, professor, eu não entendi essa parte. Na próxima aula, eu já chegava assim, galera, não ficou clara essa parte aqui, deixa eu tirar a dúvida de vocês. O aluno se sentia acolhido, que muitas vezes ele tinha vergonha de falar ali. O aluno conseguia sanar a dúvida e eu não esperava a prova para saber que ele não entendeu. Eu já resolvi o problema ali, na semana seguinte. E é interessante que a gente vai criando uma relação com esses alunos, uma relação de troca muito bacana. E essa relação faz com que o aluno se aproxime de você, e aí tem aluno que te conta as coisas da vida pessoal dele. É muito interessante. É bem bacana esse tipo de diário. Teve aluno já que em diário de bordo falou assim, professor, essa semana eu não fiz nada porque eu briguei com meu namorado. Foi ok, mas tenta conversar, tal. Na semana seguinte, obrigado, a gente conversou, a gente já tá bem, eu consegui fazer as atividades semana passada dessa semana. Obrigado, professor. Pô, beleza. Então a gente começa a criar essa aproximação dos alunos, né? A avaliação por pares, eu gosto muito dessa, e essa demorou a funcionar. Quando eu digo demorou, foi uns 2 anos, né, trabalhando em regime semestral até funcionar. Eu fazia o seguinte, bem, vocês fizeram o trabalho, eu vou dar uma nota para o trabalho. Vamos supor que seu trabalho tirou 9. Só que esse 9, ele não vai ser 9 para todo mundo. Você e seus colegas vão dizer, poxa, todo mundo trabalhou igual? Se todo mundo trabalhou igual, então o 9 é para todo mundo. Mas sempre tem um trabalho onde um trabalha menos, outro trabalha mais, e aí o grupo dá a nota para si e para os outros. Isso é bem bacana. Por quê? Porque o sistema de autogestão. Oi? Exatamente. No começo, o aluno fala assim, não, todo mundo fez tudo. Mas aí você começa a trabalhar com os alunos, você fala assim, poxa, você não se sente incomodado em estar carregando o aluno, os seus colegas nas costas? Já teve aluno que chegou para mim, pô, professor, mas fulano não fez nada. Eu falei assim, mas na autoavaliação dele, você deu... Ah, não, eu dei a nota igual para todo mundo. Eu falei, então você não está sendo coerente com a sua fala, você não está sendo justo. Aí eu começo a trabalhar questões sociais também, eu falo, gente, vocês acham certa a pessoa que faz que se apropria de alguma coisa do outro, sem aquilo? Ah, não acho. Você acha certa a pessoa que desvia
a verba, por exemplo. Aí você começa a trabalhar uma série de questões, você fala, olha, a gente tem que começar com essas mudanças aqui. Só que demorou um pouquinho para os alunos pegarem esse espírito, mas hoje funciona muito, muito bem. Então eles fazem, e aí o aluno fala assim, cara, eu não posso vacilar porque todo mundo vai me dar nota, inclusive eu. Então, pô, eu tenho que andar na linha. Então, isso tem equalizado, pô, funcionou muito, demorou, mas funcionou bem, funciona bem hoje, né? A apresentação de pitch, hoje é muito comum. Pitch é uma expressão que surgiu dentro do mundo das startups, do mundo da tecnologia, né? Que o conceito dele é basicamente o seguinte: imagina que você quer apresentar, você tem um negócio da sua vida, tipo o Shark Tank Brasil, e você entra no elevador com o bambambam da sua empresa. Você tem ali 1 minuto, 2 minutos para subir o prédio, para apresentar a sua ideia para ele. Você tem que ser conciso, você tem que ser assertivo, você tem que saber escolher bem as palavras. E hoje em dia, muitas entrevistas de emprego, e aí não só na área de tecnologia, pede que você faça uma pequena apresentação de 3 minutos, de 5 minutos, que nada mais é que um pitch, né? E aí você faz com que o aluno pense em gestão de tempo, em coerência de pensamento, porque se você tem que ser rápido, você tem que estar com o pensamento bem alinhado, porque se você dispersar, você não vai conseguir falar. Então a gente começa a fazer uma série de atividades com os alunos, de pequenas apresentações, com tempo, mas tinha que explicar, olha, não explico, eu costumo brincar com eles para eles verem Shark Tank mesmo, para entender o que é, né? Então, é uma forma de você trabalhar uma série de habilidades com os alunos, essas habilidades de pensamento coerente, pensamento crítico, gestão de tempo, né? Até de saber falar e tudo. Pô, a gente trabalha muito isso com os alunos em apresentação de pitch. Fazer avaliação de debates, e é interessante, quando a gente fala em avaliação de debates, por exemplo, nos 6 chapéus, quando a gente fez isso com os alunos lá do 6º ano, a gente fez os 6 chapéus aliado ao diário de bordo. Então, a cada 15 dias, a professora sentava com os alunos e fazia uma avaliação, cada grupo de chapéu sentava e fazia uma avaliação de como é que estava o andamento. E quando chegou lá na frente, a avaliação do debate foi extremamente simples, porque já conhecia, já estava bem condicionado. Você não espera 2 meses para poder fazer uma avaliação dos alunos e falar, olha, não funcionou. Né? Então, a gente vai acompanhando isso para lá na frente ter uma avaliação, entre outras séries de possibilidades. Observa que em nenhuma delas eu coloquei prova. As metodologias ativas dificilmente são avaliadas com provas. O problema é que, às vezes, os regulamentos das escolas obrigam a gente a dar prova. Tem regulamento que está escrito explicitamente que você tem que dar uma prova. Graças a Deus, na minha escola, a gente está escrito que tem que dar 2 instrumentos avaliativos. Não diz prova, graças a Deus. Então, alguns relatos de experiência aqui, né? Eu falo, nem sempre deu certo, né? Primeira coisa que eu tive foi uma resistência muito grande nas primeiras mudanças, não só por parte dos alunos, mas do sistema escolar, dos pais, tá? Todo mundo tem medo do novo, tudo que é novo causa medo, né, nas pessoas. Não sei porquê, mas é um fato ruim, mas é um fato. Né? Então as pessoas têm medo do que está por vir, têm medo do diferente, então vamos, nossa síndrome de Gabriela, fazer o mais do mesmo, né? A gente tem que cativar os nossos colegas após os primeiros resultados. Eu lembro de uma palestra que eu dei sobre metodologias ativas há 1 ano e pouquinho depois que eu comecei a utilizar, e aí eu vou falar o nome que o Alexandre vai lembrar. Um professor nosso de matemática, o Tiago, ele chegou para... Meu mentor, pô. Meu orientador e mentor. Pô, então, ele chegou para mim e falou assim, pô, Elton, eu tô feliz que você falou que já tentou e não deu certo, porque eu tinha medo de tentar e dar errado. Falei, cara, mas você não tem obrigação de dar certo sempre. Eu normalmente ministro disciplinas para turmas duplas, né? Uma turma de 36 e outra turma de 36, turma A e B. Eu uso a mesma metodologia com a turma A, funciona que é uma maravilha, com a turma B é horrível. E aí eu tenho que usar metodologias diferentes, no mesmo tempo, com turmas diferentes, porque são pessoas diferentes. Não tem que ser igual, não vai dar certo sempre, né? E a gente tem que usar diferentes estratégias para diferentes turmas, eu estava até aqui, porque cada turma tem uma personalidade, cada aluno tem uma personalidade, a gente não tem como colocar tudo no mesmo saco e falar que é a mesma coisa, né? Mas... E, pode falar.
Imagina você com 26 turmas, aí danou-se. Puta que pariu. É. Professor que tem uma hora a aula só, bicho, eu com matemática eu já acho difícil, e eu fico imaginando artes igual a Aristides, cara, é Nossa. muita turma, mano. Aí, esse próximo aqui, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque o negócio é louco. Como diria um colega meu, o bagulho é louco. Porque, assim, realmente, não deu certo? Não. Vou desistir? Não. Vamos lá e vamos seguir em frente, né? Eu dei uma disciplina de programação, né? Eu ministro essa disciplina até hoje, que eu utilizo muito a parte de projetos, então eu tenho diferentes tipos de projetos com esses alunos. Como avaliação, eu trabalho com diário de bordo, então eu trabalho diário de bordo semanalmente com eles. Trabalho com relatórios de práticas, aí é uma mudança que eu tive que foi muito gritante, porque lá em nossa escola, a tradição era relatório prático, era aquele relatório com introdução, desenvolvimento, materiais e métodos, que chegavam Frankenstein. O cara que tinha que fazer a conclusão, ele entregava, ele nem foi no dia da aula e já fez a conclusão. Eu falei com ela, galera, mudou. Relatório de prática agora vai ser usando celular. Vocês vão fazer um vídeo da prática que vocês fizeram e vão ter que me explicar. Nesse vídeo, a única coisa que tem que aparecer é a prática e os alunos presentes. Beleza? Beleza. Pô, todos os alunos têm celular, pelo menos nessas turmas. E, cara, ficou excelente. O vídeo sai ali na hora, o aluno não precisa ficar se preocupando depois. É muito mais fácil dele poder assimilar o conhecimento depois. Se o aluno tem alguma dúvida, professor, o que eu falei? Ó, olha o vídeo, tal. Lembra lá? Aí, pô, é mesmo. Vi lá, 5 minutinhos, viu no YouTube, resolvido o problema. Ele teve uma curva de aprendizado muito maior, tá? E a avaliação por pares. Isso eu também tenho trabalhado. E uma coisa que eu também inovei, e os alunos às vezes não acreditam, que eu falo assim, a definição dos pesos, de quanto vale quanto que vale o relatório, quanto que vale o diário de bordo, e quanto que vale o projeto avaliado por pares, é feita por eles. Então, primeiro dia de aula eu falo, galera, a nota vale no máximo 10. A gente só pode dividir em múltiplos de 0,5, porque o nosso sistema não permite múltiplos de 0,1. Então, quanto que vai valer cada coisa? Quanto que vale o diário de bordo, quanto que vale o relatório, quanto que vale a avaliação por pares? Eu só dou a seguinte regra, a avaliação por pares tem que valer mais do que relatório de práticas e diário de bordo, e diário de bordo e relatório de práticas, eles podem agora até ser iguais, mas num momento fazia que relatórios tinham que valer um pouco mais do que diário. E aí, tem turma que sai 7, 2 e 1, tem turma que sai 6, 3 e 1, 6, 2 e 2, 5, 3 e 2, cada turma escolhe o seu peso. Eles que escolhem. Né? Já teve aluno brigando que eu não vou fazer diário de bordo porque vale só 1 e eu votei que era para ser 2 e eu sou voto vencido, que não sei o que. Tá aí. Ó. Então, é bem interessante isso que os alunos definem. E eu faço uma atuação multidisciplinar com outros professores durante semanas acadêmicas e feiras científicas que a gente tem aqui. Ô Alexandre, você chegou a fazer robótica com professores, para professores comigo ou não? Não. Não. Eu estou mudando completamente essa disciplina, inclusive eu vou dar ela lá no IFF de forma remota, velho. Já está convidado para dar para cá também, se der. Não Pô, sei dá. se precisa ter não, mas a gente aceita. A gente faz online, cara. Top, 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 top. Não sei se a gente precisa ter algum material específico, mas a gente combina para poder fazer de alguma forma. Depois a gente vai trocar uma ideia aí, eu vou te falar. Beleza, top demais. Então, nessa disciplina robótica para professores, é interessante que eu não ensinava nessa disciplina a robótica. Eu ensinava como usar a robótica para sua aula. Esse que é o ponto principal. Né? Então, a gente eu falava assim, bem, você é professor de quê? De matemática? Então, no final desse semestre, a gente vai ter que usar um robô para a sua aula de matemática. Como que a gente vai fazer isso? Ao longo do semestre, a gente ia com diário de bordo, montando isso com os professores, né, com os alunos, que são futuramente professores, né? Eles iam fazendo relatórios, a gente ia fazendo as práticas, e no final, quem dava a nota dele, da aula dele, eram os colegas, não era eu. Né? Então foi muito bacana, funcionou muito, muito, muito bem. Bem legal mesmo. Né? Na disciplina de instrumentação, era uma disciplina que eu dava para uma turma que o foco dela não era a instrumentação, era bem, bem interessante isso.
E eu passei a trabalhar só com seminário. Quem avaliava o seminário eram os próprios alunos, então eu tinha a nota do seminário que o aluno deu, então o aluno tinha que dar um seminário, fazer um questionário para a turma, os alunos avaliavam a explanação dele e tinha nota do questionário, que o próprio aluno desenvolvia. Então, era uma avaliação continuada, porque cada semana tinha um seminário e tinha uma avaliação, e os alunos iam interagindo. No começo começou uma coisa muito formal, no final virou um bate-papo que foi interessante pra caramba. A gente até levava salgadinho para as aulas. Era muito bom, né? E o último relato de experiência é da equipe Jaguar, que é o projeto que eu tenho de pesquisa e extensão aqui desde 2012, né? Eu trabalho assim, muito por projeto com esse projeto, né? A disciplina é baseada totalmente em projeto, é um projeto de extensão, então ele não é um projeto curricular, e os alunos conseguem ter um ganho muito grande, e eu pego esses resultados através de relato de experiências desses alunos ou de outros, das empresas onde eles trabalham, de professores das universidades para onde eles vão, né? Então, eu consigo desenvolver uma série de habilidades desses alunos utilizando esse projeto aqui, que é um projeto... Aí é uma palestra só sobre ele, né? E aí, fica aí, meu muito obrigado, novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, de falar com vocês. Tem aí o meu e-mail, meu site, meu WhatsApp, qualquer coisa. Fiquem à vontade aí. Eu vou deixar aqui mais um pouco na tela para dúvidas, perguntas, reclamações. Reclamações é ótimo. Da empresa. E aí, gente? Primeiro, obrigado, irmão. Obrigado de novo por excelente explanação. E aí, eu acredito que, assim, lá primeiro nos questionários que você levantou, ali algumas pessoas colocaram que já conhecia e também já aplicavam, né? Seria legal a gente fazer esse momento aqui de troca de experiência, né? Então, se alguém quiser abrir e falar um pouco sobre a sua experiência com metodologias ativas, seria massa. Vou parar meu compartilhamento aqui. Eu mesmo tô, cara, assim, só para trazer para vocês, eu me formei lá no IF em 2016 e fui entrar em sala de aula mesmo somente em 2018, quando eu vim para Maceió. E o primeiro ano foi um desastre, assim, porque eu entrei para o mestrado de matemática e a ideia era formar para dar aula em faculdade. Essa era a ideia. E aí, dentro da escola, eu tive 2 alunos com TDAH que transformaram minha vida, assim. Eu fui fazer... Eu parei de fazer a pós, larguei o mestrado e fui fazer uma pós em psicopedagogia para poder entender como que funcionava o processo educacional, principalmente de alunos com TDAH e tal. E aí foi nesse ponto que eu comecei a me apaixonar pela educação. Em 2019 ainda tive problemas em sala de aula. No Irene Garrido foram 135 pessoas reprovadas por mim. Caramba. Então, assim, não tem nenhum orgulho, não tem nenhum orgulho disso. Mas 2020 eu acho que transformou muito a gente, né, cara? Assim, se alguém falar que não mudou nada em 2020, tem alguma coisa que está errado nessa história. Então, assim, me fez repensar muitas coisas e também eu consegui ficar mais próximo do projeto Dínamos mesmo e gerenciar melhor ele. Então, eu comecei a criar um vínculo com pessoas e não com o conteúdo em si, né? E aí comecei a estudar sobre essas coisas. Então, na prática mesmo, eu ainda não tive metodologia ativa, mas tenho buscado estudar, aprender cada vez mais, até porque aquele início da sua fala sobre as soft skills e tal, não sabia que chamava desse jeito, não, mas assim... É um nome bonito. Eu tenho buscado entender como que funcionam essas coisas para poder aplicar. Gerando Falcões, inclusive, que é uma formação que eu estou fazendo agora, estou finalizando, que é para o projeto, fala muito sobre essas habilidades e tal, que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos
E aí, mais falando muito sobre projeto social, né? Uhum. E eu questiono muito por que a escola não trabalha como um projeto social, né? Porque imagine se cada professor olhasse para o aluno como um ser humano mesmo, e que tem problemas. Eu até coloquei quando você estava falando do aluno da aluna que teve briga com o namorado, Uhum. é que esse é o princípio que a gente chama de educação solidária, que é olhar para o porquê que o aluno não aprende, né? Os motivos que eles traz de casa de não conseguir fazer aquilo ali. Então, Sim, sim. eu tenho voltado muito minha atenção para essa área. Acredito que se as escolas elas tiverem um olhar social, ao invés de somente, e assim, é também social, né? Não é somente, isso eu falo como um todo, tá, pessoal? Não estou falando individualmente, não. Como um todo, como um sistema, inclusive pegando SEDUC, o sistema educacional todo, brasileiro todo. Se ela olhasse muito mais para o social, e não somente para a formação, Enem, 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 a gente teria uma sociedade muito melhor. A gente coloca muita culpa só no sistema, mas dentro do nosso microsistema escola, a gente acaba não fazendo muitas vezes isso também. Então seria muito bom a gente pensar em mudar a forma com que a gente lida com os problemas dos alunos, né? E aí também falta muita coisa, né? Falta psicólogo para poder ajudar nisso tudo. Temos uma Sim, proposta, inclusive, de montar uma equipe de psicólogos para poder atender professores e alunos e, e não ter mais essa carga problemática. Às vezes os alunos precisam só desabafar. Um sim. desabafo, ele resolve todos os problemas. E quando você cria o diário de bordo, você aproxima muito dos alunos. Isso é bem bacana, porque o aluno vê ali como um momento que ele tem para ser ouvido. Isso é muito interessante. E por isso que é tão importante a gente responder, e ser rápido nessa resposta. Rápido, que eu digo assim, uma semana de intervalo. Que isso possibilita ao aluno ter essa relação de confiança. É bem bacana isso. Vou dizer uma coisa, essa coisa da linguagem das novas tecnologias que a gente está se desenvolvendo, estão se repassando, eu acho que ainda está meio distante do nosso universo, tipo Romeu de Avellar, vamos dizer assim, tá entendendo? Porque mesmo do videocassete que você falou lá, tinha o maior problema de eu ter acesso ao videocassete, cara. Eu Uhum. tenho um acervo lá de fita cassete sobre folclore lá, impressionante. Mas tem hora que eu não tinha nenhum cabo para ligar o videocassete ou alguma coisa assim. Aí essa coisa da pandemia, esses novos sistemas de você estar dando aula, que as pessoas já vinham discutindo como fazer antes, tá entendendo? Precisa de um monte de equipamento que funcione na sala de aula para você fazer, que o aluno também tenha um acesso a um sistema tecnológico, uma internet para poder estar funcionando tanto dentro da sala como na sua casa, tá entendendo? Principalmente com relação a essa coisa do celular. O celular está adoecendo as pessoas. Isso não é a nossa ferramenta de trabalho, tá entendendo? Que os alunos tenham pelo menos um tablet para olhar, assim, para ter uma postura, um negócio, para fazer um negócio assim. Mas, assim, é importante que isso está acontecendo e a gente está se instruindo com forma disso, porque no momento de uma gestão que tem um investimento público nessa questão da educação pública, que é o nosso nicho, venha a ter de tecnologia, a gente já vai estar muito mais preparado e já vai estar fazendo. A pena que a gente não, a grande maioria dos nossos alunos perdeu o acesso à aula, porque não tem um celular, não tem uma internet, tá entendendo? Mas assim, é super válido e é isso mesmo, tá entendendo? E a gente tem que lutar para que esses equipamentos, essa estrutura venha para a nossa escola, venha para as nossas unidades, tá entendendo? Para que a gente possa fazer esse trabalho com vontade e que ele aconteça de uma forma tranquila, tanto para a gente como para o aluno que vai estar recebendo e com certeza ele vai estar agraciado, pô. Né? Usar o sistema de internet hoje com uma forma mais voltada para você aprender, você desenvolver, trocar ideia com um aluno sem precisar sair da sua casa, né? Ou voltar já preparado para a aula que você vai ter na quinta-feira, porque já viu uma base. Tá entendendo? Isso é interessante, mas na minha visão ainda está mais lá na frente. Isso
uma questão Não prática existe mesmo, uma né? dependência tecnológica, a gente tem que também Tem, cara, separar tem. isso. Não tem. Não, No fim, olha a gente aqui, trocando a ideia. A sim, gente eu precisa de uma concordo internet, a que... gente precisa de um aparelho para a gente ver, tá entendendo? Então, esse é o básico que a grande maioria dos nossos alunos não tem. Pô. Essa é a real, tá entendendo? A gente também Outras não pode unidades pode ser, simplesmente... mas eu estou falando de uma forma prática, do dia a dia, tá Uhum. entendendo? Tem esse investimento para os alunos dessa forma. Porque senão não adianta nós professores temos a qualificação, temos o equipamento, porque a gente tem o nosso dinheiro, a gente compra, a gente não está recebendo pela internet, a gente está recebendo pelo computador que a gente está fazendo, a gente está fazendo porque a gente precisa da transformação. Mas para chegar na Uhum. unidade base, pelo menos para começar a atingir a grande maioria, esse equipamento tem que chegar na mão dos alunos. Pô. Entendendo? O que eu vejo é o seguinte, a gente não precisa de uma dependência total da Não, internet ou de ferramentas digitais. Eu vivi muito isso nessa experiência que a gente teve nessa escola no interior aqui de Minas, né? Por quê? Lá eu tinha um grande número de alunos que pouco tinham acesso à internet, que pouco tinham acesso a computador, ou diria até quase nenhum, né? E a gente conseguiu desenvolver todo o projeto lá. Então, assim, é mas um isso ponto que facilita. continua fazendo? Oi? Continua ou foi tipo de uma forma prática para mostrar que o trabalho funciona? Olha, ele funcionou até 2019 por conta que era uma horta comunitária que a gente desenvolvia lá e as ações paralelas, né? Então, a gente não conseguiu, de forma remota, cuidar da horta, infelizmente. Mas esse projeto, durante todo o tempo que ele funcionou, que não foi durante um ano só, ele estava indo para o seu terceiro ano quando teve a suspensão, né, por conta da pandemia, Uhum. a gente conseguiu muitos bons resultados sem a necessidade de uso de ferramentas, assim, até porque lá a gente não tinha isso. Mas eu concordo, aí você está falando de uma horta, né, comunitária. O projeto foi fazer uma horta, tá entendendo? Muito mais palpável, tá entendendo? E quem tem acesso à informação da internet lá, isso foi um momento. Eu estou falando quanto prática que a gente venha para que isso entre no nosso serviço público, tá entendendo? Nas escolas Sim. públicas, entendeu? Esse aprimoramento tecnológico, tá entendendo? É preciso da gente ter equipamento, principalmente o aluno. Sim, sim. Não sei Eu não sei. Eu não sei se eu estou equivocada, Aristides, mas eu penso que essa questão da, das metodologias ativas, a tecnologia ela é uma das ferramentas. Porque, assim, Exatamente. neste momento, nós estamos impossibilitados de trabalhar ativamente em função dessa dificuldade que você está trazendo, do acesso dos alunos à tecnologia. Porém, eu penso que o que o Elton está querendo trazer para nós é que há possibilidades diferentes de aulas. Por exemplo, aula invertida não Sim, isso necessariamente. eu não falei que não, Não, eu isso eu nem em entendi. nenhum momento eu falei, tá Não, eu entendendo? Eu entendi, disse que é tudo Aristides. muito, muito válido, mas para nossa realidade técnica, entendendo? Está muito aquém, pô. A gente às vezes precisa de um tetra, não tem. Né? É Sim, fogo, não, eu nossa, entendi. o Eu sistema é entendi. público, tá entendendo? Eu O sistema penso é que você público. está A gente não trazendo tem para uma. ventilador, a gente não tem videocassete, a gente nem tem internet Uhum. funcionando na escola para os alunos. Tá entendendo? Então tem que mudar. Para Não, chegar na nossa unidade, tem que mudar um monte de coisa. A gente está aprendendo, está ótimo. Essas ferramentas são maravilhosas para que a gente desenvolva muito aquém. Mas a gente precisa ter suporte ao aluno também. não Mas isso entendi. é uma Você, no questão caso. que não é só da escola pública, não é só uma questão da escola municipal ou de qualquer assim, é uma escola, é uma realidade do ensino, porque essas mesmas dificuldades do aluno não ter internet, do aluno não ter recurso, eu vi durante esse período de pandemia numa escola particular, por exemplo. Né? Uhum. Muita gente parte do princípio que se a escola é particular, ela é paga, então ela tem todos os recursos possíveis, etc. E não é a realidade. Né? Então, o agente transformador que somos nós, que está ali querendo buscar essa mudança, né? É importante que a gente não se prenda à tecnologia.
Então, assim, a tecnologia ela não pode ser um limitador, ela é um facilitador, é diferente. Esse que é o ponto principal que a gente tem que estar entendendo, né? Então, assim, todas essas atividades, todas essas metodologias que a gente trabalhou ali, elas são facilitadas pela internet, mas elas não são dependentes da internet. Isso que é um ponto, entendeu? Olha o silêncio. Esperando o Alexandre, a bola tá com ele, ele tá ali. Não, eu tava respondendo para ver o e-mail aqui que não chegou, não. Mas eu acredito também que, assim, a luta de cheats, eu acho que a gente tem que buscar, sim. Porque, cara, dá para desenvolver muita coisa com melhores tecnologias e o aluno bem equipado. A gente como projeto, também tem essas propostas de montar dentro da escola uma estrutura, porque, assim, como escola, eu não concordo muito de ter parceria com instituição privada, não sou muito fã. Mas o projeto, ele necessariamente precisa do apoio das instituições privadas. Então, é muito mais fácil um projeto social conseguir equipar a escola com materiais tecnológicos que a gente consiga, através de benefícios com as instituições privadas, e coloque na escola, equipe a escola, do que a escola esperar ou o Estado ou fazer uma parceria com instituição privada. Eu não sou muito fã desse negócio. Então, assim, a gente também tem esse projeto em mente. Infelizmente, a ideia é fazer o que o Estado não faz. Mas, porque a ideia, por mim, o projeto nem existiria. Porque se a gente não existisse, é porque não precisava. Mas como precisa, a gente está aí, vai trabalhar para isso. Mas eu concordo com a Aristides que a gente precisa continuar lutando, porque a tecnologia traz muito mais recursos para a gente poder trabalhar, mas também dá para trabalhar, principalmente fora da pandemia, né? Depois que acabar isso tudo, eu acho que Nossa. a gente vai poder colocar a metodologia ativa em prática mesmo. Principalmente. Porque hoje a gente sabe, a gente abre aula aí com 5, 6 cabeças, 3 turmas com 10 cabeças. Então, a gente não consegue nem fazer algum trabalho com todo mundo na turma. As provas mesmo dizem, nem as provas fizeram, muitos deles não fizeram. Então, temos muita falta de acesso, problemas sociais também. Muitos dos nossos alunos são ali da Coca e a gente passou em todas as casas da Coca para poder entregar os cartões de alimentação, que a gente está fazendo um trabalho lá. Então, muitos relatos sobre não ter acesso, não estar acompanhando, porque não tem que trabalhar, tem que... Enfim, muitas coisas ali acontecendo. Então, a gente, nesse momento, é o que o Atlas fala, desculpa, o Lucas Paiva falou no primeiro nosso encontro nosso. É manter o vínculo, colocando conteúdo como um apoio a esse vínculo. Eu acredito nisso, eu tenho tentado fazer dessa forma. Eu tenho sempre tentado manter o vínculo com os alunos e colocar o conteúdo como uma coisa a mais. E aí depois, quando a gente voltar, a gente equilibra esse assunto de conteúdo com os meninos. Mais alguém quer tacar alguma coisa? Fazer algum comentário? Não. Se eu soubesse que você tinha reprovado 100 e tarará de menino, Irene, você não tinha entrado no Romeu. Ainda bem que a Messi não falou. Você não tinha entrado no Romeu, não, meu querido. Ainda bem que a Messi não passou isso pra você. Meu amigo, 100 e tarará de aluno. Mas não tinha nem como voltar atrás mais, não. O princípio da mudança foi no final de ano. Deixa eu parar de gravar aqui, que já deu. Já. Foi no final de ano que eu botei um menino para fora de sala.